Fala, Madiba! Olha a Valéria, oi Valéria! Tudo bem? Eu estou aguardando o Pedro porque a nossa conexão está um pouco ruim. Agora sim, vamos lá, Pedro. Eu estou aguardando aqui a conexão agora. As pessoas estão entrando pouco a pouco. Olha só, eu falei pro Pedro, Pedro, coloca aí a sua melhor camisa, que eu vou colocar a minha melhor camisa. Ele colocou a do Coloquei. Paysandu, mas a minha tá aqui, ó. Eu vou colocar a minha camisa agora, que é para poder fazer esse repá de resposta. Ele pensou que ia me enganar. Eu coloquei, ué, você Agora! pediu. Agora sim, agora é o repá mesmo de resposta. Você tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem, Pedro? Amigo, eu tô ouvindo bem, mas de vez em quando dá Uma, uma travadinha. eu imagino. A internet aqui tá ruim por causa do tempo, né? Tá chovendo, daí chove e para, mas isso daí acaba com o sinal, fica muito ruim. Então, gente, eu vou deixar aberto a caixa de diálogo, que é para caso comece a ficar falhando, vocês vão avisando aqui pra gente, tá bom? Gente, esse repá é real. Caraca. Uhum. É um repá mesmo, valendo. Gente, primeiro, boa tarde para todos. Ainda está entrando muita gente, mas eu vou fazer primeiro uma pequena introdução aqui para explicar para vocês, tá? Primeiro também, eu quero começar agradecendo porque no domingo de julho à tarde, vocês estarem aqui acompanhando a gente é um sinal de que vocês são muito nossos amigos Sim, e estão aqui prestigiando essa live, que é para falar sobre um tema assim tão delicado, mas é muito pertinente que a gente fale sobre isso, tá bom? Então, assim, além de agradecer a todo mundo, eu queria também lembrar a todos que isso daqui faz parte de um pequeno projeto meu que eu estou colocando em prática. E esse projeto consiste em quê? Em dialogar com os vários saberes da sociedade. Eu quero conversar com todas as pessoas de todas as áreas do conhecimento, com todas as perspectivas que existem na nossa sociedade. Tá? É como se fosse uma biblioteca e vocês são os livros, tá bom? Quem quiser bater um papo, depois me chama lá no privado, né? Que a gente vai conversando, a gente vai agendando e tudo mais. E hoje, o meu convidado, Pedro Correia, esse camarada aí, gente boíssima, né? Pedro, parabéns, 4 anos do Cais de Leitura, viu? Você é assim. Acho que desde quando eu te conheci, na verdade, eu já sabia que você era uma pessoa especial, apesar de ser paysandu, né? Mas ninguém é perfeito. não Então, poderia ser gente, melhor. Pedro, assim, eu estou muito animado com essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Primeiro porque eu sei que você é uma pessoa que tem assim, eu fico acompanhando as tuas postagens e eu sempre fico muito encantado com tudo isso, com tudo aquilo que você fala, com a forma como você enxerga o mundo. Eu acho que é muito maravilhosa, eu acho muito importante que as pessoas também conheçam. Não que você precise de mim para isso, mas é porque eu acho que é muito interessante a gente mostrar para todo mundo as coisas boas que a gente tem por perto. E você é uma dessas coisas boas, viu? Parabéns pelo Cais de Leitura, são 4 anos aí, eu estou chegando agora, e assim, eu estou muito feliz de você ter aceitado esse meu convite, viu? Muito obrigado também. Ai, amigo, obrigado de coração. É um convite que eu não poderia deixar de aceitar, né? Ainda mais vindo de uma pessoa que, cara, é muito especial pra mim. Conheço a Alan há muito tempo. Gente, deixa eu dar oi pra galera aqui que tá entrando, que é a galera do meu Tá entrando grupo, muita gente. Jéssica, Alan, enfim, amo vocês também. Enfim, então o Alan é uma pessoa muito especial e eu não poderia deixar de aceitar esse convite vindo da minha cidade, né? Belém, bibliotecário, para um assunto tão pertinente e importante.
Muito obrigado, Pedro. Imagina. Olha, tem muita coisa assim que eu queria começar conversando sobre isso, sabe? Mas antes da gente entrar no tema, eu queria saber de ti. Assim, eu sei que tu tá terminando o curso, ou tu já terminou, Pedro? Como é que tá essa situação? Amigo, se o coronavírus deixasse, era para eu estar Uhum. colando grau agora dia 2 de Agora, né? setembro. Mas só que aí Uhum. veio o coronavírus e não atrapalhou tudo. Então eu só vou colar grau Não em tem nem- janeiro. Uhum. E eu defendo Entendi. monografia agora E em outubro. vai defender ainda, né? Mesmo Vou. estando a universidade estando fechada, você vai conseguir defender Sim, sim. ainda Graças de a forma Deus. remota, né? Sim, vai É, eu ser à sei como é que é. distância. Eu não sei, passou rápido aqui a conversa, alguém falou do sotaque da gente, né? O Foi a pessoal gosta do Jéssica, a sotaque, né? Jéssica. Foi a Gente, Jéssica. a Jéssica. É, a Ceidias Ferreira. Menina, te amo Ah, tá demais, a melhor aqui. risada do Bookstagram. É mesmo? Manda um Sim, convite lá, Jéssica, depois eu te sigo. Olha muito só, amorzinho. e é mesmo, que bom, a gente precisa de mais pessoas assim. E Pedro, e os projetos, como é que eles estão? Tu tem muitos projetos, como é que tu tá pensando em algumas coisas, tu pode falar, tu prefere ficar assim, como é que é, como é que tá? Ai, Deus, eu tô indo do Rafa falando aqui, me chamando a nova loira do Tchan, que eu me intitulei agora a nova loira do Tchan, senão eu acho que chamei legal. Mas enfim, é, sim, projetos pro CAIS. Uhum, A minha própria monografia, ela é resultado disso. O CAIS da leitura, ele é meu objeto de pesquisa. Como é que um uhum. bibliotecário ele pode se reinventar nesse universo, né? Então, quando eu defender ela, eu vou estar, enfim, fechando um ciclo. Mas fora isso, a Bienal esse ano era um outro projeto que eu queria muito participar. Eu Eu tinha vi um que você projeto estava grande de ir, animadíssimo. sim, mas aí, né, com todo esse negócio foi cancelado. Então a gente tá, eu tô com o que seria para Bienal, eu tô com um projeto de fazer ele que é lançar os meus contos na Amazon em formato Uhum. de e-book, né? Então, até o Sim. final do ano, o primeiro vai estar saindo, eu acho que agora acho que mês que vem, no final do mês que vem, agosto. Aí até dezembro sai o terceiro conto. Tem muita gente que não sabe que eu escrevo também, né? Então, Pois é. os contos já estão prontos, já estão todos prontos os contos, só falta trabalhar na capa e alguma coisa de diagramação para lançar eles na Amazon. Então, acho que até Então, dezembro dá certo. então tu já está fazendo, tu faz tudo sozinho, desde a capa, a diagramação, é tudo tua responsabilidade. Pois então, quando eu lancei eles, foi tudo por responsabilidade da editora. O primeiro eu Uhum, lancei com a editora Coerência, o segundo eu lancei com a editora Aquila e o terceiro também. Mas aí foi tudo responsabilidade da editora. Aí, como o contrato com a editora já terminou, aí vai ser tudo por minha conta. Mas assim, eu tenho uma amiga que trabalha com isso, que é a Daiane, e eu pedi ajuda dela, né? Aí ela uhum. entrou, abraçou, ela falou: "Não, amigo, vamos publicar até o final do ano esses três contos. Aí A vai dar Daiane certo." trabalha com o quê? Ela Ela é trabalha da com o quê? editora, ela é justamente a dona da editora Aquila, entendeu? Uhum. Ela é a dona da editora, Ah, mas daí ela é ela vai te muito uma amiga ajudando pessoal. em todos os processos. Então. Perfeito, Sim, ótimo, aí ela muito bom. vai me ajudar. Pô, que bom que a Daiane está aí. Olha, Pedro, parabéns, viu? Desculpa, Pedro, quantos anos? Posso te perguntar a tua idade? Pode, eu descobri que eu tenho 27. Descobri. Eu comemorei esse ano, dia 12/6, eu comemorei meus 26 anos. Mas aí eu descobri antes de ontem, que eu tenho 27. Falaram: "Pedro, tu não tem 26, tu tem 27, porque eu sou de 93." Então eu pulei um ano da minha vida. Eu falo que eu tô em mundo paralelo, eu tô em Dark. Não, mas agora eu acho que 2020 veio justamente para equilibrar, então tá tudo certo. E Pois é. 2020 é um ano perdido. Olha, a Fran tá aí, a Fran mandou um tchauzinho pra gente. A Fran é a Oi, ratinha dos Fran. Erebides. Saudades, ó. Olha, Pedro, parabéns, viu? 27 Obrigado, anos, amigo. publicando já o primeiro livro.
um trabalho maravilhoso na frente do CAIS. Eu acho que assim, Eu a gente até só tem que tenho, ó. parabenizar. Essa foi a capa do primeiro livro da antologia que eu participei. Uhum. Deixa eu ver, tá aqui. Mas aí foi lançado pela editora Coerência, ó, esse aqui sou eu. Eu falei sobre o signo de Gêmeos, uma história lá. Mas aí eu vou Uhum. lançar ele independente na Amazon, até o final do ano. Desculpa te cortar. Perfeito. Não, imagina. Você é um convidado VIP aqui. Olha, a Samanta entrou, a galera que está entrando agora, gente, a internet está muito ruim, tá? Então, se congelar, se travar, avisa a gente aqui que eu vou tentar acompanhar os comentários, tá bom? Tem a caixinha aqui de pergunta. Se alguém perguntar alguma coisa, assim, para a gente não ficar perdido nas conversas, joga lá na caixinha de É, na perguntas, que daí eu vou caixinha. passando para o Pedro, tá bom? Ai, Jess, Então, é ótimo. Pedro, Vamos lá. Pedro, vamos entrar agora na nossa temática, tá? Sim. Avisando quem está entrando agora, esse meu projeto ele tem uma proposta de conversar rapidinho com os convidados, tá? A gente estipula um tempo de 30 minutos, mas como a gente está conversando, a gente acaba extrapolando um pouquinho, pode ser que a gente ultrapasse um pouco desse tempo. Então, Pedro, fique à vontade para responder da maneira como você achar melhor, tá bom? Tá bem. Nesse momento agora, eu quero entrar na nossa temática, tá? A Bruna tá falando que o cabelo tá muito top, Pedro. Ai, Bruna, valeu. A Bruna é do Clube do Livro Maranhão. Obrigado, Olha, Bruna. bacana. Falando nisso, Pedro, tu és paraense, é radicado no Maranhão, né? Há quanto tempo você mora lá no Sim, Maranhão? sim. Eu tô aqui. Eu tô aqui em São Luís, vai fazer agora em agosto 6 anos. 6 anos. São Luís. É, São Antes Luís do Maranhão. era, antes era Belém mesmo, que você estava morando? Belém. Sim, Belém. Belém. Então você foi para aí para São Luís, essa terra aí que eu tô doido para voltar. Eu preciso ir em São Me recebeu de Luís. braços abertos. Aí eu falo, Obrigado. meus amigos de Belém ficam revoltados, assim, sabe? Ah, porque tu é paraense, não sei o quê, tu não é maranhense. Eu falo, gente, pra acabar a briga, eu sou que nem a Zélia. Eu sou paranhão, entendeu? Eu sou paraense Paranhão. misturado com maranhense. Eu sou paranhão. Pronto, não tem. A Zélia do Piauí, que tu tá falando? Sim, Não, sim. a Zélia do Piauí. A Zélia deve estar na praia, né? Olha, a Su entrou, a subbibliotecária entrou, Suelen. Suelen, muito Oi, Su, bem-vinda. tudo bem? Pedro, então a gente vai entrar agora no tema dessa nossa live, que é esse preconceito literário, né? Você passou por uma situação ruim, não foi? Que eu acompanhei os seus stories e eu fiquei assim, como é que pode alguém se achar no direito de ditar regra para, enfim. Daí eu fiquei assim, cara, não, Pois pera é, lá. Eu já estava rapaz. com a ideia desse projeto, né, de fazer essas lives. Então, não, eu preciso chamar o Pedro, a gente vai conversar sobre isso. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, pedir para você falar sobre o que foi esse momento, como aconteceu, o que você sentiu e o que você tem para falar sobre isso aqui para todo mundo que está começando a acompanhar a nossa live. Com a palavra, Pedro Correia, Cais de Leitura. Pois é assim, só pra situar a galera que não tá sabendo o que aconteceu. Eu tava lendo um livro LGBT, né? Então eu fui lá nos meus stories e comentei, porque todos os livros que eu leio eu vou lá e comento nos stories. Então eu comentei que eu tinha terminado de ler um livro LGBT, tarará, que era até do Victor Martins, escrito em algum lugar. Fiz os stories. Peguei esses stories que eu fiz pro Cais e joguei no meu WhatsApp. Porque a maioria dos meus stories que eu faço no. Enfim, eu jogo também no WhatsApp. Aí, uma determinada pessoa, que é muito. Eu tinha. Não vou falar que eu tinha, mas eu tenho uma admiração muito grande por essa pessoa, pela história de vida e tal. Me chamou e comentou porque eu não lia clássicos, porque eu só falava de literatura contemporânea, que essa pessoa nunca me via. Oi, leitora cacheada, falou que ia aparecer, chegou, tudo bem? Chegou, tá aí. Então essa pessoa falou que nunca tinha me visto falar de literatura clássica, nunca tinha lido falou os autores muito conhecidos, inclusive, mas, ou seja, Uhum. segura, mas que
nunca tinha me visto, né, falando nenhum desses autores. E no final me indicou uma leitura clássica. E, enfim, eu fiquei assim, na hora eu fiquei sem palavras, eu até não comentei, eu respondi com um meme, inclusive, porque eu sou muito da zoeira, então eu respondi com um meme e falei não, obrigado. E, enfim, mas isso já tinha acontecido antes, anos anteriores, no CAIS também, porque algumas pessoas vieram me perguntar também no CAIS, porque eu não lia clássico, né? Até então eu fiquei assim, não, ainda não chegou meu tempo, ainda não chegou. Peguei isso, tudo que aconteceu, e joguei nos stories. Porque eu fiquei indignado, gente. Assim, qual foi minha indignação? Simplesmente porque a pessoa se acha no direito de julgar o que é literatura clássica, o que é o que não é literatura. Então isso me deixou já um pouco revoltado. E aí eu vim resgatar. Por que eu não tive esse hábito de ler clássico? Gente, isso daqui tudo, enfim, o caso da leitura, ele é resultado de uma disciplina do meu curso, que é chamado Fontes de Informação. Porque eu comecei, quando o boom do Instagram começou, eu comecei a acompanhar alguns perfis literários, né? Que eu já acompanhava aqui do Instagram. Aí foi que resultou nisso daqui. É resultado de uma disciplina do meu curso, o caso da leitura. Mas antes disso, eu lembro que eu comecei lendo Querido John, que tem até o filme, né, do Nicholas Sparks, Querido John. Mas foi a primeira leitura que eu fiz na minha vida, que eu peguei um livro, sentei e, tipo assim, tava em casa o livro, ninguém chegou assim e falou, olha, toma, lê. Não, tava jogado em casa, que eu acho que alguém ganhou e deixou lá jogado, e eu peguei para ler. E na minha época de ensino médio e ensino fundamental, as escolas públicas que eu estudei não tinham biblioteca. Nenhuma das duas tinham biblioteca. A gente sabe que as escolas públicas de Belém, da periferia, não tem biblioteca. O que se tem é uma sala, onde se guarda livros didáticos, né? Que algumas pessoas ainda ousam de chamar de biblioteca. Então, eu não tive incentivo na época do ensino fundamental. Eu não tive incentivo à leitura. Eu não tive incentivo na época do ensino médio. Quando eu fui fazer vestibular para a UFPA, eu lembro que tinha as obras, né, obrigatórias, ainda era aquele modelo tradicional. Então, na minha época do ensino médio, a minha professora de literatura, eu peguei e joguei tudo isso nos meus stories. A minha professora de literatura falava de tudo, da vida dela, do pai dela, do marido dela, tudo da vida dela, menos literatura, que era o que ela deveria ter feito, né, fazer. Então, não tive esse tipo de incentivo no ensino médio, sabe? Eu entrei na universidade, nem sei como. Na época na época do fundamental, do médio, entendeu? Do médio, porque eu não li nenhum tipo dessas obras que eram obrigatórias. Então eu não tive incentivo real. Eu fui começar a ler de um incentivo meu mesmo, sabe? De uma curiosidade minha de ver um livro jogado em cima da mesa e me apaixonar pela escrita, pela história e pronto. E joguei isso nos meus stories. Entendeu? E foi uma coisa natural minha. Vai acontecendo, né? A pessoa vai no seu tempo, descobre, toma gosto e embarca, né? naquela coisa. E é engraçado falar sobre isso, essa questão porque tem que ler tal coisa, porque isso é aquilo outro. Ontem eu estava falando com um professor de redação, José Almadiva, que é mestre em educação, e a gente falou justamente um ponto sobre essa questão das leituras obrigatórias, né? O quanto isso é chato. Não tem que obrigar ninguém a ler uma coisa ou outra. Né? A pessoa tem que se descobrir na literatura. Tem que a gente aprende a gostar daquilo que a gente se identifica, né? A Suelen está até falando aqui que a nossa geração foi pouco incentivada, né? E realmente foi pouco incentivada, sim. A base da nossa estrutura educacional, parece que ela é feita para dificultar o gosto pela leitura, né? A partir do momento que você dá como punição a leitura, a sala da leitura ou a biblioteca, aquilo já cria uma aversão na pessoa. Daí, quando a gente vai começar a ler, já é como acontece com você, que já é numa fase mais madura, que não deixa de ser uma leitura válida também, porque a gente já tem a nossa leitura de mundo, né? Ontem o Madiba foi perfeito falando sobre essas questões dos gêneros textuais, né? Que
E a gente não entrou nesse assunto, mas tem muito preconceito também, assim como a pessoa que te criticou por conta do Aham. livro que você estava lendo, as pessoas criticam também a questão da música, né? A questão da pintura, da arte, Sim, porque sim. só Mozart que presta, ou então, porque é só eu vou jogar aqui o Pablo Picasso, que é pintor, como se o cara do grafite não Uhum. fosse um artista também, Sim, como se o cara do sim. rap, do hip hop não fosse um artista também. O preconceito parece que é assim, né? O preconceito ele fica impregnado naquelas pessoas que têm uma dificuldade, né, de, sei lá, acho que de ampliar o horizonte, talvez, de repente, Sim, alguma coisa a nesse gente sentido. percebe, a gente percebe que o preconceito ele não está somente na cor de pele, ele não está somente em Uhum. questão de gênero, em classe social, enfim, sabe? Ele está em todas as áreas da sociedade. Eu até então não tinha percebido dessa maneira, sabe? Olhando como um olhar de, ah, nossa, o que o cara está fazendo, o que fez comigo, o que aconteceu comigo foi preconceito literário. Eu ainda não tinha esse olhar, essa Uhum. visão. Mas aí eu parei para refletir e vi que isso era um tipo de preconceito também, porque ele veio questionar os tipos de leitura que eu estava fazendo, entendeu? Porque a literatura contemporânea não pode ser considerada literatura. Porque o LGBT que eu leio, que é a grande parte do que eu faço aqui, leio aqui, não é considerado uma literatura assim, sabe, a nível mundial, uma literatura de renomada. Entende? Então a Uhum. gente percebe que o preconceito ele está erradicado na sociedade em todos os meios, seja na literatura, seja na música, que a gente viu aí que na música que o funk por muito tempo foi tido como, né, uma coisa assim, enfim, vindo da favela, marginalizada, coisa de marginal. Então, ele está em Uhum. todos os lugares da sociedade. Se um preto for ser político, ele vai sofrer preconceito, sim, né? Porque não é um lugar de fala dele, não. Enfim, muita coisa vai Exatamente. acontecer. Então, é Então, uma coisa muito chata. E quando eu falo que eu não tive incentivo à leitura, a gente fala de políticas públicas também, sabe? sim, com Por que eu certeza. não tive incentivo à leitura na minha época de ensino médio e ensino fundamental? Por que as escolas onde eu estudei não tinham biblioteca? Ou será que teve uma verba destinada e não foi utilizada para isso? Então a gente cai em políticas públicas, a gente cai nessas questões. Que é criar e incentivar as pessoas a lerem, entendeu? A ter Uhum. esse hábito de leitura, que é o que a gente aprende no curso. É o que a gente Então, aprende aqui. meu papel ele redobrou, entendeu? Uhum. Enfim, se acentuou É, mais é, ainda para mim. isso que você está falando combina aqui com o que a Su está falando, né? Que a gente trabalha com. Ela trabalha como cartomante, né? De Uhum, embaixadas de forma lúdica, né? A dinâmica. É muito interessante. A Suelen, ela faz um trabalho muito legal dessa questão da contação de história, né? Vai facilitando aquele contato com as séries, os alunos das séries fundamentais. Eu acho que isso é muito importante justamente nesse sentido de estímulo, de estimular a leitura, o gosto pela leitura, né? Aquele prazer assim. São coisas que às vezes eu fico preocupado porque eu tenho duas crianças ainda pequenas. Então eu tento estimular, mas sem como era comigo quando eu era mais novo, que eu era ou tu apanha ou tu lê, né? Aquela pressão. Então ai, eu quero ai. estimular o prazer da leitura. Eu acho que é esse o nosso papel também como bibliotecários. Então é isso que você faz. Uma das nossas colegas aqui estava comentando sobre isso, que a filha, a sobrinha de 12 anos, Sim, né, acompanha teu perfil, sim, gosta muito. Então, isso é muito válido. Essas coisas têm uma validade muito grande, que eu acho muito interessante, sabe? E eu sim, percebi também, Pedro, que você ficou muito sentido, né, acho que com a forma como a pessoa te atacou. Eu falo ataque porque a partir do momento que você deixa uma pessoa entristecida, sim, é sim, um ataque, sim, né? sim. Então, eu queria que tu Eu, conversasse, que tu falasse um pouco sobre isso também pra gente. O que tu sentiste com aquilo, de que forma aquilo te atingiu, se você pode compartilhar com a gente aqui. amigo, amigo, eu fiquei, primeiramente, fiquei surpreso da pessoa que veio, que veio esse comentário, porque é uma pessoa que eu conheço desde quando, enfim, eu cheguei aqui em São Luís.
É um amigo, entre aspas, próximo, a gente não está próximo, né, fisicamente, localidade, mas a gente tem uma proximidade pelas redes sociais. Ele sabe o tipo de trabalho que eu faço aqui no Caixa da Leitura. A primeira coisa que o pessoal começou a comentar foi, ele não sabe que o teu público é voltado para esse tipo de coisa? E, incrivelmente sabe. E depois eu deixei muito explícito que eu fiquei, chateado com a situação. E aquilo me abalou porque, assim, sabe, parece que eu tô dando murro e ponto de faca, sabe? O meu trabalho aqui no CAI, geralmente não, amplamente vem falando sobre literatura LGBT. Quando eu descobri a literatura LGBT, que é voltada para esse público, eu me apaixonei mais ainda pelos livros, entendeu? Por quê? Porque eu me vi representado nas histórias. Tu vê uma história onde conta que o garoto é apaixonado por outro garoto, cara, tu se vê representado naquilo dali, sabe? Representatividade, Então, né? sim, sim. Então eu fico muito feliz quando vem pessoas tipo, leem o que eu indico. E, enfim, e aquilo me abalou mais ainda quando eu postei nos stories o que aconteceu e muitas pessoas vieram comentar comigo falando que, eu também passei por isso já. O capítulo 15 mesmo é uma grande amiga que veio compartilhar comigo as experiências dela e ela passou recentemente também, sabe? Então isso me deixou muito abalado em saber que isso não acontece só comigo, acontece também com outras pessoas e é uma coisa que parece ser natural, sabe? A pessoa querer julgar o tipo de leitura que tu faz. E me deixou mais triste ainda, que eu fiquei muito mal mesmo, que eu caí no choro, foi quando uma seguidora minha, graças a Deus eu tenho seguidores que vêm conversar comigo, que trocam ideias comigo, e uma seguidora falou, Pedro, eu também sinto vergonha, não é vergonha, eu não posso expor aquilo que eu leio, ela me disse, porque justamente porque a minha mãe, que é uma pessoa religiosa, muito fervorosa, né, da igreja, ela fica de pé no meu tipo de leitura que eu leio e eu acompanho o teu perfil escondido dela para ver quais são as indicações de livros LGBT que tu faz para eu ler e eu leio escondido, sabe? E então aquilo dali, esse relato que ela fez, pô, tu saber que tu faz um trabalho todo dia e as pessoas acompanham é uma coisa. Agora, tu saber que tem pessoas... Mano, a gente tá em que século? A gente tá em que ano? Pra pessoa ter que Dá nem pra acompanhar acreditar, né? escondido, ter que ler escondido um tipo de gênero que, enfim, onde ela se Para não sente sofrer nenhum tipo sei lá, de de ataque, coisa repressão, assim. entendeu? Repressão, exatamente. E vindo da pessoa que era para ser a Horrível pessoa que isso. mais apoia, entendeu? Então isso me deixou mais entristecido ainda. Foi aonde eu caí no choro nos stories, aonde eu fiquei assim, gente, não sintam vergonha do que vocês leem. Qualquer tipo de gênero hot, gênero LGBT, romance, terror, ficção, tudo é literatura. Então a gente está aqui, eu tô aqui, né, para falar para vocês que, mano, a leitura ela liberta, a leitura ela transforma, a leitura ela salva vidas, sim, porque através da leitura eu sou um exemplo clássico disso, sou um exemplo vivo disso, que leitura transforma, entende? Se não fosse os livros, se não fosse aquele livro que estava abandonado lá em casa, jogado em cima da mesa, talvez eu não estava nem dentro da universidade, talvez o meu horizonte não tivesse nem sido ampliado, entendeu? Se eu não tivesse pensado, poxa, se alguém consegue escrever uma história dessa, eu também posso escrever. Por que não tem uma história de dois garotos que se gostam? Entendeu? Então, a leitura, ela salva muitas pessoas. Então, gente, não se sintam de maneira nenhuma com vergonha. Eu sei que tem várias barreiras. A gente já tem a barreira de acesso à leitura, a democratização à leitura, né? E sentir vergonha, sentir repressão, sentir alguma coisa de preconceito é pior ainda. Não se sintam Pior assim. ainda. Pelo amor de Deus. Pelo amor de A Deus. gente já Sintam-se tem, livres para ler o que quiser. ou seja, a gente tem a dificuldade de acesso à leitura, a gente tem a Sim. dificuldade dos preconceitos das pessoas próximas a nós, e ainda tem que contar com o preconceito de quem se acha a pessoa sabedora de todas as regras e quer agora te colocar dentro da caixa de visão dela, Sim, né? Então, sim. é uma coisa assim que, nossa, não dá para entender. E essas Só, pessoas só, se mais, julgam as cultas, né? só mais uma coisa. Eu falei sobre as leituras obrigatórias na época
do ensino médio, Vestibular. foi até alguém comentou, acho que foi o capítulo 15, a Thalita. A gente, acho que tem que começar dessas pequenas coisas, porque quando a gente fala leitura obrigatória, aí a gente já fica assim, eu vou ser obrigado a ler uma coisa que... Então, eu acho que deveria mudar, sabe? A gente deveria mudar esse tipo de nomenclatura, não sei. E Também. acrescentar outros tipos de leitura também, dentro das escolas, assim, sabe? Enfim, é uma reflexão que fica aí. E como a Su disse, certeza. a leitura ela transforma, ela cura, ela Cura, liberta, restaura. né? A gente Com tem a certeza. biblioterapia como exemplo também para, né, A Suelen, nos a sua hospitais. bibliotecária, ela tem um trabalho muito bom. Eu fico acompanhando o perfil dela. Ela sempre está colocando umas lives legais também, sempre está tratando uns assuntos muito bons. Ela trabalha muito com a questão da biblioteca escolar. Acho que é super interessante, muito importante o trabalho que ela faz. Parabéns para você também, viu, Su? Parabéns, E assim, parabéns. eu queria, assim, tem muita gente entrando aqui, tem a Fabi, lá de Itu, a bibliotecária lá, a Ayana, de Letras, muita gente acompanhando aqui a gente. E assim, eu fico muito feliz, sabe? Eu me lembro quando eu comecei a acompanhar as postagens do Cais, porque são leituras que a gente não tem como saber de tudo. A gente vive um universo de informação muito grande. E, poxa, Sim. eu acho que é tão importante a gente incentivar com que as pessoas mostrem um outro mundo, um outro universo pra gente, que até pra gente ir desconstruindo um preconceito muito grande que existe na sociedade e preconceito que está, inclusive, inserido na gente. Às vezes as pessoas não se assumem preconceituosas e eu tenho medo dessas pessoas, porque são essas pessoas que mais carregam preconceitos consigo. Eu fico assim pensando, poxa, a gente precisa, como a leitura, ela liberta realmente, então a gente precisa levar mais, trazer mais pessoas, somar, sempre estar agregando, e não estar diminuindo. Eu gosto muito de ter esse contato com... Eu chamo carinhosamente os meus seguidores de navegante, todo dia quando eu apareço eu chamo de navegante, porque assim, a gente troca essas ideias, sabe? Eu faço muita questão de responder todo mundo que me chama no direct, porque tipo... vocês me veem todo dia, mas eu vejo muito pouco da galera que eu sigo. Então, sempre que tem algum perfil literário, eu sigo de volta, eu acompanho, enfim, eu vou atrás, eu divulgo. Mas saber que a gente tem um papel muito importante, sabe? Quando chega algum seguidor falando assim, eu comecei meu perfil literário porque eu te acompanho, porque tu me inspirou, porque, não sei, sabe, vem contando histórias assim. Já teve algumas pessoas que chegaram falando, olha, eu criei o meu perfil porque eu te acompanhei, eu achei bacana o que tu faz, então passei a querer fazer também. E isso é tão gratificante, sabe, que a gente percebe que a gente está no caminho certo, que a gente está deixando marcas assim por onde tu passa, entendeu? E a gente trocar essas experiências, tipo essa da minha seguidora falando que acompanha meu perfil escondido para ler as coisas que eu indico escondido. Se ela não tivesse tido esse contato comigo, a gente nunca teria tido essa troca de visão, assim, sabe? E eu, não, amiga, vamos lá. Nesse dia que eu chorei, eu chorando, mandei os stories falando para ela umas coisas. Então ela mandou stories chorando também, falando, e não sei o quê. Então a gente acaba criando esse vínculo, sabe? E percebendo que o profissional bibliotecário, ele pode sim estar inserido também nesse meio. E a gente, querendo ou não, a gente percebe, a gente descobre que tem muito bibliotecário sim nas redes sociais, se reinventando, se mostrando, dando a cara a tapa. Tem a Ludmilla aqui também, que está aqui com a gente, que ela é bibliotecária aqui da UFMA também, ela é formada aqui pela UFMA, e está também nesse meio. Então a gente vai descobrindo, sabe, tendo ideias, visões diferentes e conversando e se desconstruindo também, aprendendo com o outro e assim por diante. Com certeza. Oh, perfeito, Pedro, perfeito. Isso daí realmente eu fico assim, nossa, cara. Assim, é importante demais. Eu queria te perguntar também, assim, disso que aconteceu, né? Você falou da sua amiga também que passou por uma situação muito parecida com a sua, né? O que demonstra realmente que tem muita gente ainda que eu acho que não aprendeu. Assim, eu fiquei pensando, será que eu pergunto para o Pedro se essa pessoa que falou isso é da biblioteconomia? Mas eu fiquei pensando também depois, não, será que eu não vou estar infringindo alguma norma de ética?
Ainda bem Não, que não. não é, Mas fique tem, tranquilo. mas tem. Não, Tem, mas tem. tem, Infelizmente tem. tem, A tem. gente, a gente A sabe que gente tem, percebe que né? tem, a gente sabe que tem na fala das pessoas, nas Isso. entrelinhas. A pessoa não pode deixar Uhum. explícito, como tu disse. Tem muita gente que não gosta de deixar claro o seu tipo É. de. Assim como tem muita gente que me apoiou, falou que, ah, nossa, não, que legal, manda esse cara pra, né? Enfim, veio dar a sua palavra de apoio. E teve gente também que falou, ah, mas você tem que dar oportunidade para os clássicos, como se, sabe, se eu ainda Uhum. estivesse errado, entendeu? Não, É. aí eu falando, gente, não é que eu não goste de clássico, não, tô deixando bem claro, não é que eu não goste de clássico. Uhum. Meu tempo vai chegar, o tempo de ler clássico, sabe? Mas eu ainda não, Eu só assim, não quero ler agora, né? ainda não é o Tipo, momento, ainda mais com esse uhum. tipo de abordagem, aí mesmo que É. não Fica vai, não como, vai né? rolar. Verdade. Eu fico pensando assim. É claro, eu acho que hoje em dia eu procuro pensar sempre de uma maneira muito positiva. Eu prefiro acreditar que essas pessoas, por mais que estejam nesse nível de visão ainda, de querer ficar ditando regra e tudo mais, até porque eu acho que eu já fui muito assim também, a gente Uhum, precisa refletir e mudar, né? Procurar mudar, porque eu acho que é importante, a gente não pode sim, permanecer o sim. tempo todo como é. E eu espero que essas pessoas procurem refletir sobre essas questões e comecem a ir mudando, para entender que todo mundo tem o seu A- tempo, que todo mundo tenha o momento, e vai chegar o momento para todo mundo. Amigo, eu digo nem só refletir, sabe? Mas mano, assim como uma pessoa me indica, vai ler um Luiz de Azevedo, eu falo com a pessoa, vai ler um Vitor Martins da vida, vai ler um, sabe? Exatamente. Mano, lê pra você ver, duvido se você não vai se identificar com algum daqueles personagens, com alguma dessas histórias, entende? Eu Certeza. sei que o Luiz de Azevedo é importante, ele tem a sua importância, assim, eu não tô desmerecendo Uhum. a literatura clássica, mas também vem conhecer um pouco da minha história, do meu lado, que eu tenho certeza que tu vai se Exatamente. apaixonar e quando tu lê o primeiro, se for um leitor assíduo, né? Quando tu lê o primeiro, tu vai querer ler Uhum. o segundo, tu vai querer ler o terceiro, quando tu vê, tu tá Uhum. apaixonado pela literatura contemporânea, entendeu? Exatamente. Não, com certeza. É importante, todas as leituras são importantes. As pessoas têm que parar com essa mania de querer inventar, dizer que tem que ser uma coisa, que tem que ser outra, né? Enfim, eu Sim, fico pensando assim, poxa, como é que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente tem que esperar também que todo mundo tenha o tempo para aprender, todo mundo tenha o seu tempo para sim, começar sim. a perceber muita coisa, né? Então, assim, Pedro, eu queria pedir para ti, tu já até falaste algumas coisas, mas eu queria pedir assim para ti, se fosse para passar uma mensagem para quem está nos acompanhando, para quem vai acompanhar depois lá no IGTV, se fosse Uhum. para deixar uma mensagem desse episódio triste que aconteceu contigo, se tu terias alguma coisa para falar agora sobre isso, de mensagem, que ficasse Aham, para entendi. reflexão. Bom, é como eu disse, o preconceito ele está em todas as áreas da sociedade. Eu acho que se a gente tiver empatia, uma coisa que eu conversei muito com a Thalita do capítulo 15, acho que as pessoas têm que ter empatia pelo próximo, sabe? Empatia pelo Uhum, outro, se coloca no lugar do outro. Acho que se tiver empatia e amor, acho que a nossa sociedade ela vai muito longe. E é tipo, a gente consegue levar a leitura muito mais longe ainda. Em vez da gente estar brigando, ah, por que tu não lê clássico, por que tu não lê contemporâneo, por que a gente não briga pelas escolas que estão sem bibliotecas, porque a gente não vai brigar, vai, exatamente. sabe, buscar direitos para todos, direitos iguais, porque graças a Deus a certa pessoa ainda tem uma literatura clássica para ler, mas tem gente que poderia estar lendo e não está lendo, entendeu? Tem tanta gente que aí que não lê, não está se descobrindo, não está avançando, não está, sabe, se descobrindo como leitor, se descobrindo como escritor, se descobrindo como uma pessoa genial no futuro, porque não tem um livro, não tem incentivo. Então acho que se tiver empatia, em vez da gente ficar brigando, né? Por que tu não lê isso? Por que tu não lê aquilo? Mano, vamos se unir e vamos, sei lá, brigar por uma coisa mais interessante, uma causa que leve adiante mais ainda a leitura, em vez de ficar fazendo comentários desnecessários. Você falou tudo. Assim, uma coisa que eu fico vendo muito correndo nas redes sociais, né? As pessoas colocam postagens edificantes, né? Uhum. Sempre.
textos maravilhosos, só que a ação delas, às vezes, não combina com aquilo que elas vão falando, né? Vão postando nas redes sociais. E a gente precisa justamente de pessoas que incentivem umas às outras, né? A gente precisa estar acompanhando a dificuldade do outro, procurar incentivar, né? Porque a vida já é tão difícil para todo mundo e as pessoas ainda vêm Sim, querer colocar mais problema, levantar mais questões que dificultam ainda mais a vida da gente, é muito complicado, né? demais. Tá aqui o capítulo que está falando, né? Eu penso que, de tanto que se fala de leitura obrigatória, o pessoal se acha no direito de te obrigar a ler algo, né? Empatia, descubra o que você gosta de ler. É exatamente, Sim, né? sim, sim. É isso mesmo, esse é o ponto, é o ponto crucial. Te lembra? Olha, Pedro, nosso horário também já está quase chegando no fim. Tomara que não caia. Tomara. Tem alguém, gente, querendo fazer alguma pergunta pro Pedro? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, contar, fazer algum relato, alguma coisa assim, o espaço está aberto para vocês. Su, Elane, Gustavo, enfim. Fiquem à vontade. Fique à vontade. Pedro, esse bate-papo é justamente aquilo que eu estava querendo trazer aqui para o canal também. Eu não sei se o Madiba tá aí, o Ai, Madiba que tinha legal. entrado, espero que a internet tenha segurado. Eu procurei chamar aquelas pessoas que são mais próximas, porque é lógico, né? Isso daqui é um Uhum. projeto que tá começando, está engatinhando. Eu não vou logo chamar, né, pessoas de fora que eu não conheço, eu quero chamar as pessoas próximas, porque eu sei que são pessoas que também, assim como você, assim como o Josiel de ontem, são pessoas que estão aí na estrada, que têm um trabalho bonito para mostrar. E por que não mostrar o trabalho das pessoas que eu conheço já, né? Eu não vou chamar uma pessoa de fora que eu não tenho nenhuma afinidade, lógico que vai chegar esse momento, mas eu quero mostrar primeiro dos meus. Quero te parabenizar mais uma vez por conta do CAIS, por conta do trabalho que você vem desenvolvendo, Ai, por obrigado. conta da pessoa maravilhosa que você é. Você é um amigo muito querido, você pode ter certeza disso. Assim que eu for em São Luís, eu vou te procurar para a gente tomar uma cerveja de leve, Tem que né? Uma sair, coisa. tem que sair, tem que sair. Tomara que essa pandemia acabe logo, Tomara, se Deus quiser, gente. né? Mas a sua iniciativa, ela é muito importante, sabe, para esse momento que a gente está vivendo. Obrigado. Eu acho que levar conhecimento nunca é demais. A gente tem que. Josiel comentou. Pedro me fez lembrar de um livro maravilhoso que li ainda na minha adolescência. É O Terceiro Travesseiro. Sim, eu tô com ele para ler no meu Kindle. E assim que eu ler, eu falo um pouco dele, porque muita gente me indicou. Mas voltando a falar José é o meu amigo do. que estava ontem aqui. Sim, sim. Mas voltando a falar do Valeu, José. Alan, a iniciativa, eu acho muito importante, Uhum. válida, levar conhecimento nunca é demais, nunca é demais. A gente está em um momento aí muito, enfim, não ia falar triste, mas acho que a palavra não é essa. É um momento de descobertas, né? A sociedade ela está se descobrindo, se Sim, reinventando, e nós, enquanto bibliotecários, temos também que nos descobrir, nos reinventar todos os dias. Então, o que você está fazendo, trazendo lives com informação, é muito interessante. Então, conte comigo para tudo, de obrigado. verdade. E parabéns pela iniciativa, viu? E obrigado pelo convite. Obrigadão. Imagina, eu que agradeço. A, a, a galera está Le- agradecendo a live. Gente, eu que agradeço a presença de vocês. A gente está num domingo, né? Domingo de julho, e vocês aqui acompanhando, prestigiando. Eu fico muito feliz mesmo com isso. A Pois live vai é. ficar salva, né, no GTV, para quem quiser depois compartilhar, falar, jogar os comentários lá também. Serão super bem-vindos. Obrigado, você foi uma linda, aprendi muito com você. Pedro, o canal vai estar sempre aberto aqui para você. Sempre que você quiser, Ai, você pode obrigado. me procurar, você pode me chamar, que a gente sempre vai estar aqui trocando uma ideia, vai sempre estar trocando, enfim, fazer essa conversa aqui. As pessoas estão elogiando a live, eu fico muito feliz com isso. Também fico muito feliz. Quero agradecer a todos os meus amigos, o Rafa, o. Ai, gente, eu sou péssimo para decorar nome. Mas enfim, o Eu também. Rafa, a Jazz, a Leitura Cacheada, o capítulo 15, o Asas Sem Livros. Gente, Asas em Livros, quer dizer.
Gente, muito obrigado de verdade, que eu falei, por favor, vão lá, acompanham, né? Pra não deixar eu flopar e a galera que A veio. gente falando Muito obrigado sozinho. de verdade. Mas enfim, muito Ah, obrigado, gente. gente, a galera que veio. E Alan, você é incrível. Só essa camisa aí que não tá muito legal, não. Ah, Mas eu digo a mesma coisa para você. eu relevo, eu relevo. Eu relevo. Gente, muito obrigado. Pedro, brigadão, de coração mesmo. A gente vai encerrar por aqui a live. Ela vai ficar só e para semana tem mais. Um abração, gente. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, amigo. Abraço.